Namastê, o Deus que há em mim, saúda o Deus que há em você. No nosso balaio de ideias desta semana, vamos abordar o Dia da Consciência Negra. A data ganhou visibilidade em 1971, quando um grupo realizou um ato na noite do dia 20 de novembro no Clube Marcílio Dias, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Esse evento presta homenagem ao Zumbi dos Palmares. Nascido no estado de Alagoas em 1655, Zumbi foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares, ficando conhecido por liderar a resistência do Quilombo contra os ataques portugueses no século XVII. Ele liderou o Quilombo entre 1678 e 1694, porém foi morto pelos portugueses em 20 de novembro de 1695. Por isso é que nesta data se comemora o Dia da Consciência Negra. Ao longo do século XX, a figura de Zumbi foi resgatada como símbolo da luta contra a escravidão e também pela liberdade de culto religioso e prática da cultura africana no país. O dia de sua morte, 20 de novembro, é lembrado e comemorado em quase todo o território nacional. Hoje nós entrevistamos 3 representantes da família dos saudosos Paulo Elias e Dona Dirce Elias, que sempre mantiveram viva a cultura afro-brasileira em Frutal e por onde vivem. Neste dia 19 de novembro, houve uma grande festa na Escola Vicente de Paulo, onde toda a comunidade esteve presente, incluindo a celebração de uma missa pelo bispo Dom Paulo. O senhor José Elias, o popular Zezé, vem de Goiânia todos os anos para celebrar o Dia da Consciência Negra em Frutal. Ele aponta que a data é de grande significado não somente para os cidadãos negros do Brasil. Essa data é importante não somente para a comunidade negra. Essa data é importante para a sociedade frutalense, para Minas Gerais e também para o Brasil. Para que nós possamos dissertar um pouco sobre a consciência negra, nós temos também que falar um pouco da história do Brasil, né? Porque os negros não tiveram a oportunidade da sociedade, da cultura e da religiosidade. Esse sofrimento começou em 1500, né? Com o descobrimento do Brasil. E falar em consciência negra, em 1971, já bem próximo de nós aqui, em um colégio, um grupo do Rio Grande do Sul, fizeram um debate lá, dia 20 de novembro de 1971. E acharam essa frase: consciência negra seria a data oficial da consciência negra. Aí eu pensando bem, por que consciência negra? Aí pensando aqui, eu pensei, consciência negra é uma frase muito forte, mas podemos ilustrar essa frase como consciência negra, a consciência dos negros, entendeu? Para saber a atrocidade que eles fizeram conosco, a maldade que eles fizeram conosco, não nos deram oportunidade de estudo, não nos deram oportunidade da cultura, não nos deram oportunidade também da educação e da religiosidade. Então, se nós negros tivermos certeza que nós sofremos, que nós não somos inferiores, que nós somos iguais, inteligentes, que somos bonitos também, entendeu? Aí nós podemos falar essa consciência dos negros para a atrocidade que foi feita conosco, quando nos trouxeram da África para cá, sem nós pedirmos. Eles nos trouxeram, entendeu? E dessa realidade, agora sim, se os negros, nós temos certeza do que nós sofremos, do que nós passamos, transferindo agora para a sociedade branca, eles têm que ter consciência humana do que eles fizeram, entendeu? Do que eles fizeram conosco.
Aí o que vai acontecer? É uma consciência negra dentro da realidade humana que não está sendo vista pela sociedade até então, que não foi mostrada nos colégios, como vai dizer o meu sobrinho, nos bancos da escola no qual nós estudamos. Sempre mostrava o negro, por exemplo, lá nos livros didáticos, apenas ele amarrado no tronco e apanhando. Essa consciência humana nos traz da consciência negra por saber que isso tudo aconteceu e é verdade. E para nós, eu quero, dissertando a sua pergunta, eu não falo mais comemorar, eu falo celebrar, para que quem celebra não esquece. Quem comemora de ano em ano, e nós temos que estar inseridos nessa realidade todo dia da nossa vida para mostrar à sociedade que é importante a data, não só para o negro, mas para todo o Brasil, para toda a Frutal. Para o senhor Zezé, essa consciência sobre a realidade não divulgada não deve partir apenas das pessoas negras. A consciência não tem cor, em primeiro lugar. Mas dá-se o nome de consciência negra para que possamos reforçar dentro de nós negros a verdade que não foi dita, que não é dita praticamente das escolas, nos bancos dos colégios, nas faculdades, não fala. Mas nós, negros, que passamos por todas as atrocidades, nós temos que saber que essa consciência ela é verdadeira e não vamos esquecer nunca. Nós vamos lutar até o fim, que melhor mais ainda. O professor Maurício José de Freitas, que mora em São Paulo, mas vem todos os anos para Frutal e é autor do livro Marujo, Uma Cultura Sem Fronteiras, diz que a cultura negra é de uma riqueza sem limites. Nós estamos falando então de um sincretismo cultural e sincretismo religioso. O Marujo, ele trabalha a parte católica. Nós trabalhamos através do Nossa Senhora Rosário e São Benedito. Também trabalhamos a parte indígena. Se for lá nas nossas fardas, nós temos a parte dos penachos, das penas que estão envolvidas na cintura. E a cultura afro-brasileira. Então, essa junção trabalha o nosso sincretismo disso, todas essas misturas de matrizes culturais, de etnias, que vai dar essa coisa plural que é o Brasil, essa pluralidade que somos nós, o povo brasileiro. O valor da riqueza é mostrar que a cultura realmente ela não tem fronteiras. Ou seja, ela não tem fronteiras, ela não tem dono, todos nós temos acesso a todas as espécies de cultura. Então, é exatamente isso que eu coloco no livro. No livro, a fronteira de uma cultura, ela não tem limites. Ela pode nascer no Brasil, estar nos Estados Unidos automaticamente, ela tem toda pessoa vai consumindo e produzindo essa cultura. Então essa pluralidade, essa globalização, eu vou citar agora Milton Santos, através do seu processo de globalização, é interessante esse nascimento e realmente como ela vai se fundindo, como ela vai se divulgando, como ela vai se multiplicando. Eu acho que é interessante essa pluralidade cultural. Maurício aponta que essa data celebra a grande mistura cultural da nação brasileira. Isso é fundamental porque nós estamos trabalhando, novamente falando da pluralidade brasileira. Nós temos vários povos que vieram de fora, povos que já estavam aqui, que realmente contribuíram da forma cultural, patrimonial, econômica. Então, nesse contexto, nesse processo, nós estamos falando então de humanos que vão realmente produzindo cada tempo tendo a sua cultura. Queria dar um adendo para a seguinte lei 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. O que falam essas leis? Elas falam da importância da valorização dos estudos afro-brasileiros. A primeira, que é 10.639, na educação básica, que todo o processo educacional que nasce lá nas creches, que vai até o término do ensino médio, e também a 11.645, que trabalha o contexto também da valorização dos estudos afro-brasileiros e indígenas na educação básica. Como foi falado anteriormente pelo griot José Elias, e para quem não sabe o que é um griot é a pessoa que vai passar o conhecimento para os mais novos. É como se fosse um professor, ele vai de tradição em tradição, ele vai realmente ensinando as tradições, passando conhecimento. Numa frase griot, esse seria um professor, o sábio do momento, que vai realmente passando os conhecimentos. No contexto atual, beleza, nosso griot.
Voltando aqui, é importante essas duas leis estarem na educação básica, porque os livros, eles relatam de uma forma muito estereotipada o conhecimento negro e indígena na educação básica. Então, a ideia é realmente ter essas leis para mostrar o quê? A variedade, a promoção, a igualdade de saberes, né? A igualdade de beleza, e a partir daí será chegar então numa consciência que foi falada anteriormente, humana. Valdner Williamson Silva, o professor Sorriso, diz que a data é importante, mas é preciso passar mais informação sobre a realidade vivida pelos negros desde antes até os dias de hoje. Em relação ao que os mais velhos passam para os mais jovens, realmente a informação ela vem até bem aquecida. Eu vejo que a vontade, né, dos mais velhos passar para os mais novos é uma coisa que é bem quente, bem aquecida. O que eu vejo às vezes acontece que os mais jovens, alguns não têm até o interesse, talvez, de buscar esse conhecimento. Só que eu linko uma coisa importante. Talvez nas escolas, talvez essa informação não foi passada do modo correto. E talvez isso não despertou interesse nessa juventude em saber um pouco mais dessa história que foi de muito sangue, muitas lágrimas, mas também de muitas vitórias também, né? Então eu vejo que as informações, elas vêm. Só que como talvez não teve um despertar nas escolas, ou numa televisão, ou num jornal, ou num rádio, porque ainda o que nós vemos no rádio, televisão, nas escolas, é aquele negro ainda na senzala, né, apanhando, o negro escravo. A gente não consegue, está com uma mudança, às vezes eu vejo algumas mudanças, só que ainda não temos aquela imagem do negro vitorioso, que venceu com todas as adversidades. Por exemplo, aqui nós temos aqui um maestro, né, sargento da Polícia Militar, temos um professor, né, aqui formado, pós-graduado, e aqui também outro professor também. Então, às vezes, a comunidade, ela não passa isso, entendeu? Do negro vitorioso, do negro vencedor, entendeu? Então, às vezes, do modo que é passado ainda, não desperta talvez essa curiosidade, mas está mudando, Valdner diz que é preciso que os meios educacionais e de mídia passem uma visão mais realista da pessoa negra e da grande contribuição dada para a formação do Brasil. A realidade realmente ela foi deturpada mesmo, certo? Realmente não sei falar o motivo talvez dessa mudança, né? Mas realmente ela, como você falou, ela com certeza ela foi sim pasteurizada. O negro ele foi engenheiro, o negro ele foi matemático, o negro ele realmente a culinária que hoje a própria feijoada, que é um alimento hoje que você vai no Rio, São Paulo, Minas Gerais, que é um prato caríssimo, é uma culinária negra. Então o negro, além dele, ele teve muito sofrimento, só que não mostra, o Brasil e o mundo foi construído uma engenharia negra, entendeu? Então isso não é mostrado, isso, certo? Então o negro, ele é matemático, foi matemático, certo? Porque as construções civis da época lá, o negro sim teve uma influência direta em cima daquilo, certo? Então, óbvio, falei mais uma vez, teve lágrimas, teve choro, né? Você sai de um continente, certo? E vem para outro continente, sem família, sem ninguém, tudo bem, é um fato muito triste. Só que, em cima disso, também teve conquistas e vitórias que às vezes não é colocado. A cultura religiosa, afro-religiosa, então tem muita coisa que poderia ser falado e isso não é falado. Então fica aquela coisa do negro só apanhando, né, no chicote, né? É um fato, aconteceu. Porém teve mais coisas também que hoje a história não mostra. Para concluir a entrevista, o professor Maurício recomenda que a riqueza da cultura negra tenha mais atenção do município, pois isso pode ter um peso importante na atividade turística que gera riqueza para praticamente todas as atividades. Dos meus estudos e também das observações que eu vejo em outras cidades, vou dar um exemplo para você, o Oktoberfest.
O que é o Oktoberfest? Ela vai trabalhar basicamente a cultura europeia em solo brasileiro. E aí ela nasce no Rio Grande do Sul e como eu moro em São Paulo, ela foi para São Paulo e também ficou uma semana lá sendo o quê? Divulgada, vendida, multiplicada. Né? Outra coisa interessante, nós estamos falando de Aparecida do Norte. Nós temos inúmeras romarias, nós temos uma parte religiosa muito forte, mas eu vejo que Frutal não utiliza muito bem as suas datas comemorativas. Ou seja, fazer um link automaticamente entre cultura, né, religião e também com o comércio. Porque todas essas duas manifestações que eu te falei, elas são religiosas, elas são culturais, mas elas também são comerciais. Então, a grande pergunta é o que eu faço. Por que Frutal realmente está também trabalhando a sua cultura para realmente trazer lucro para o seu comércio, trazer turista, né? Tudo isso também é uma maneira de desenvolvimento para Frutal. Eu queria ver muito a minha cidade fazendo isso. Vou dar outro exemplo próximo aqui, Barretos. Gente, Barretos teve uma resistência através do rodeio durante muito tempo, como se trata dos animais, mas é inegável falar que a festa do rodeio levou o nome de Barretos ao nome nacional e internacional. Então, o que podemos fazer então, né? Não copiando, mas pegando algumas características e sim com a nossa identidade frutalense, aprendermos, olhar ao lado, estudarmos. Porque vamos aprender, gente. Vamos aprender com quem está realmente fazendo algo parecido, colocar essa identidade nossa aqui e desenvolver também a nossa cultura, o nosso comércio em Frutal. Hoje no Balaio de Ideias, nós conhecemos um pouco sobre o surgimento do Dia da Consciência Negra, que marca a importância das discussões e ações para combater o racismo e a desigualdade. Essa comemoração nos permite resgatar e valorizar a história do povo negro e a sua luta pela igualdade racial. Se você compartilha desses mesmos ideais que nós, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Compartilhe os nossos vídeos para que juntos possamos levar esse projeto adiante. Não se esqueça de sonhar alto, com fé e principalmente com respeito ao próximo. Namastê!